E aí galera, aqui é Kenny Mina do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez retorno com Baki, mas especificamente para mais uma vez falar aqui de perguntas, respostas, questionamentos, no caso o quadro da vez Kenny Responde. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar aí sobre essa dúvida, tentar explicar o que aconteceu de fato, devemos lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Mas enfim, como vocês bem sabem, a gente vai agora tentar responder uma pergunta que foi feita, e não foi só uma pessoa, foram várias pessoas, tá? Mas eu peguei dois aí que apareceu perguntando sobre justamente o porquê que Shibukawa fala que Hanayama não evolui mais. É uma pergunta interessante, inclusive ele não só diz que ele não evolui, como vocês devem estar vendo aqui do lado, ele fala que existem aquele que já sabe seu limite, já está no seu limite, já chegou ao seu limite, algo relacionado a isso. E esse alguém é o Hanayama. E por que ele fala isso? Porque, primeiro de tudo, como eu falei na Idopo, lembre-se, narração de fato, quando um cara narra, aí sim você deve dizer, se está narrando, se é o autor narrando, você tem que concordar. Mas quando é um personagem narrando, você não pode concordar 100% com o que ele está falando, porque muitas vezes é imaginação, é ilusão, é teoria, é suposição, como por exemplo o próprio Hanayama, que acaba dizendo para Yujiro que sim, ele de fato seria capaz de desviar de um raio. Só que isso nunca aconteceu na obra, e o Yujiro na verdade até levou um raio na cabeça, mas não desviou de um raio. Ele teria que ter um tempo de reação, de resposta insanamente alto, e até mesmo ele teria que ter ali, no caso, uma possibilidade de ver o raio partindo do céu, chegando nele, e ele ainda esquivar, teria que ser insano para fazer isso. Mas isso nunca acontece na obra, isso nunca foi provado, e o próprio Yujiro, assim como faz com vários momentos que ele é questionado do seu poder, ele simplesmente faz assim, dá um sorrisinho, ele dá um sorrisinho, só isso. E ele não responde se ele realmente pode fazer isso. Então tem muitos momentos na obra que os personagens eles cogitam, eles tendem a entender que alguém pode fazer a coisa ou não, mas acaba não revelando se pode sim ou não. E aí o que acontece é que Shibukawa faz a mesma coisa. Quando ele está ali conversando com o filho de Dopo Orochi, né, Katsumi Orochi, ou Katsumi Katsurai, como você queira chamar, a gente vê que ele acaba dizendo que o Hanayama ele teria chegado ao seu limite. Mas isso é uma afirmação 100% correta? Não. Hanayama pode sim evoluir. Quem é Shibukawa para impedir que o sangue dele evolua? Quem é? Mas se você for parar, o Hanayama ele tem uma constante. Muitas, mas muitas derrotas. E geralmente nas lutas dele, ele mais se fere, ele mais se danifica do que ele vencer, do que ele lutar em si e ganhar. O que o Hanayama mais tem de especial nele é a sua resistência corporal. Por quê? Ele não consegue ser partido pelo Musashi, Toralho do meu não consegue. Até mesmo ele compara, né, o Hanayama com o Piccolo, só que ele diz que o Piccolo ainda está acima. Assim como ele disse que o Piccolo está acima de Yujiro, questão de resistência, né? Mas claro, Yujiro não lutou tudo com ele, né? E também a gente acaba vendo que sim, o Hanayama já levou muito tiro, muita bala e não se ferra. Mas mesmo com tudo isso, a gente vê que Hanayama já perdeu muito, já se ferrou muito. Cara, é um dos personagens que mais perde em Baki é Hanayama. Ele tem poucas vitórias. Inclusive, o próprio vilão da saga dele, The Grandmaster, quem derrotou foi o T-Rex. Ele nem chegou a lutar com o cara, porque ele quase morreu, né, na mão do Grandmaster, pela armadilha que ele fez. E na hora de tretar, ele poderia se ferrar ali, porque ele tava cheio de tiro, ele tinha tirado uma bala pequenininha, né, que tava na cabeça dele e tal. Então, você acaba vendo que o Hanayama ele sofre muito ao decorrer de toda a série. Ele não é um personagem que chega e sai ganhando. Perdeu pra Katsumi, ganhou pro Spec, eu não sei nem como, porque quase ele perde, ele se ferrou todinho. Tiro no joelho, tiro na boca, expulsão na bexiga dura. A gente viu que ele teve problema com o Grandmaster. A gente viu ele
tendo problema com os capangas de grande master, levou tiro pra caramba, ficou sangrando, tendo hemorragia. Ele levou tiro de uns caras, uns capanga qualquer que atiraram nele, ele quase se ferra, fica dias em casa todo enfaixado. Então o Hanayama é uma série de coisas que acontecem com ele que ele só se lasca, velho. Mas sim, ele nasceu para ser forte, como o próprio Yujiro fala. E isso aí é falado na mesma saga que o próprio Shibukawa fala, que ele tem um limite e ele não passa desse limite. Inclusive, o Hanayama nem treina porque ele já é forte, ele já alcançou o seu limite, ele já tem o seu limite, ele já é forte por nascença. Se ele treinar e aprender artes marciais, ele vai ficar mais forte? Óbvio, não a força dele em si, mas o que vai fazer ficar forte é a técnica faz ficar mais poderoso. E o Jiro, ele é tão poderoso não só por sua força, mas porque também tem técnica, até mesmo ele, em vários momentos, ele usa técnicas para se safar de algumas coisas. Ele usa para se safar por quê? Porque ele precisa de técnica. Quanto mais técnica tiver, mais forte você fica. Então, obviamente, Hanayama ficaria mais forte se ele aprendesse técnica, porque a técnica vai impulsionar o golpe ou o acerto que ele vai dar. Mas ele em si, como ser humano em si, a sua força natural, ela vai evoluir? Isso é um questionamento. A gente não tem como saber se ele vai evoluir de fato. Até porque ele não se esforça para tal feito e até mesmo é como o Shibukawa diz, ele já sabe o seu limite, ele já se conhece, então ele sabe que ele é forte, ele não vai nem treinar, não vai fazer nada. Inclusive, atualmente, o Hanayama tá mais ferrado ainda. Em Bakidou 2, o Hanayama ficou mais forte? Não! O Hanayama perdeu um olho, cara, o Hanayama tá caolho, é caolho o Hanayama agora. Ele se lascou mais ainda. Então o Shibukawa dizer que ele já está no seu limite, que não está evoluindo mais, tem fundamento dentro da obra? Tem. Hanayama realmente não, você não vê um crescimento dele absurdo, nunca teve um crescimento dele absurdo, nunca aconteceu. Os mesmos truques de pressão, de destruir coisa de carro, ainda é os mesmos, destruir o pneu do carro com a pressão na mão dele ainda é o mesmo, não evoluiu a sua força de pegada, não evoluiu. Então realmente, você não vê Hanayama tendo um crescimento expressivo. Tu não vê Hanayama ficando gigante do nada. Não. Hanayama sempre foi gigante, já estava lá. Gigante, fortão, poderosão. Ele evoluiu até os 15 anos dele, depois vão evoluir alguma coisa ou outra ali, mas nada demais, nada tão expressivo. Então, pelo que dá a entender, o próprio Shibukawa já percebeu que o Hanayama estagnou. A única forma, na minha opinião, agora a interpretação mesmo, que ele tenha para vencer essa estagnação dele, esse limite dele, é aprender técnicas de artes marciais diferentes do comum, né? De aquele negócio de carregar o soco, essas coisas. Aprender técnicas diferentes, como karatê, wrestler, qualquer coisa. Se o Hanayama aprender técnicas de fato diferentes, aí sim a gente pode ter o Hanayama evoluindo como um artista marcial, como um cara mais poderoso, mas pelo conjunto da obra e não por si só, não uma evolução sua, tá entendendo? Enfim, espero que eu tenha respondido, espero que vocês tenham entendido. Isso é o que eu acho que corrobora para que o Shibukawa fala, né, que ele não evolui mais, até porque a gente sabe muito bem que Hanayama é especial. Ele é muito forte, tem um sangue especial, o próprio Grandmaster fala isso, né? Que talvez consiga fazer o segredo para a invulnerabilidade dele esteja no sangue de Hanayama. Mas no fim das contas, ele parece estar no topo de evolução corporal e aí não passa disso. O que ele poderia fazer é aprender um pouquinho mais de técnica aí, que nem o Jiro fez, né? E o Jiro sempre foi forte, mas treinou pra caramba pra chegar onde chegou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!